Passando para o tópico seguinte, né, o que impulsionou, o que vocês acham que impulsionou o Banco Central a tomar esse rumo ao Open Bank, Open Finance também, né, tem um termo mais amplo. Motivação, qual foi a motivação para entrar agora em 21 e por que implementar esse projeto de forma gradual? É óbvio que assim, a curiosidade maior, se eu puder começar com o João aí para dizer a visão do próprio Banco Central, e aí os outros podem entrar para complementar. Eu lembro que a primeira vez que eu apresentei o projeto do presidente Ilo, né, lá, alguns anos atrás, a primeira coisa que eu coloquei para ele, eu falei, presidente, isso aqui é algo inevitável. É inevitável. A digitalização da economia, ela está acontecendo. Não, esse é um caminho sem volta. As pessoas, elas querem celeridade, elas querem comodidade, elas estão digitalizadas, não tem outra forma. É a comodidade de eu poder escolher, de eu poder tratar ali, e a velocidade que eu tenho para desconstruir um produto, né, para não recomendar ou para recomendar. Então a coisa está muito diferente. O mundo digital o que a gente é a realidade, né, e é para onde todos os setores estão migrando. Isso não podia ser diferente para o sistema financeiro. Então, quando a gente está falando de Open Banking, é basicamente a digitalização do sistema financeiro. Então, o que a gente está falando é, primeiro, desmaterializar tudo que a gente está, títulos, né, produtos e tal, e depois criar interoperabilidade e criar lá a portabilidade dentro do sistema. Então, sempre dentro do mundo digital, é lógico que tem todos os princípios que a gente está falando, do consumidor, da empresa, mas o que a gente está falando ali é a digitalização. E com todos os benefícios que eu comentei no início, né? Então, se a gente olhar em perspectiva também, então dentro dessa conversa lá atrás e depois que foi muito bem construída pelo presidente Roberto quando ele chegou, mas a gente já vinha perseguindo isso, né? A gente já vinha, se você olhar o Banco Central ali, a história de abertura de conta digital, eu sei que o Pedro tem uma série de pontos quando a gente trata de PJ, né, para abertura de conta, esse realmente é um tema complexo para caramba, mas a gente começou a facilitar muito o processo, né, pessoa física muito mais simples, pessoas jurídicas menorzinhas já começam a ter também todo um processo bem desenhado, a gente está falando de materialização de títulos, títulos de crédito, o CCB, até pouco tempo atrás, não tinha uma lei que dava lá uma base legal para que a coisa fosse escritural, né? Fosse dentro do computador, tinha que ser uma carta, um papel. Toda a parte de portabilidade de cadastro, portabilidade de salário, que a norma que a gente faz aquela história da migração, da pessoa poder portar. Então já era um caminho que vinha assim, sendo perseguido pelo Banco Central. A própria história das instituições de pagamento, né, que foi uma grande revolução com a lei lá da 12865, que mudou, criou as IPs, depois a gente criou fintechs. Então, se persegue essa digitalização, né, se persegue esse modelo mais aberto, se persegue um modelo que seja mais interoperável dentro do sistema financeiro, né, se persegue toda essa questão de portabilidade. Então já era algo que vinha, e depois essa organização toda que começou lá com o PSD2, a gente começou a estudar bastante isso, foi a grande chance da gente estruturar tudo isso e trazer de forma organizada, né? Porque é dessa forma que a gente enxerga. Agora, é um processo simples? Não, é um processo super complexo. Então, a sua questão de gradualidade, né? Por que implementar em fase, por que gradual? É impossível colocar a coisa num sopetão, né? Você tem toda uma complexidade operacional de implementação, acho que o pessoal do mercado pode falar muito melhor do que eu. Faz tempo que eu não mexo com isso, faz uns bons 15 anos que eu não estou lá escovando lá os bits e bytes das coisas, mas não é trivial, né? Os sistemas legados das grandes instituições são pesados, a mudança é grande, você tem uma série de questões também de responsabilidades que têm que ser tratadas e tal, então não é algo trivial, então a gente quebrou nas fases, inclusive em relação à sensibilidade dos dados que começam a ser
ser trocados. Se for perceber ali as fases, a gente tem uma primeira fase que são dados abertos, então ele não precisa de autenticação, a gente não está falando de dados pessoais, né, de dados sensíveis. Uma segunda fase que envolve dados sensíveis, então tem uma autenticação, então já é um processo mais complexo, então a gente aumenta a complexidade em razão da maior sensibilidade da informação. A terceira fase já começa a mexer com recursos, você está fazendo fluxo de dinheiro, né? Então ainda mais sensível, então tem um processo de autenticação ainda mais pesado. E a quarta fase que a gente começa a trazer lá o Open Finance, começa a abrir as coisas todas aí. E além disso, eu acho que é muito importante comentar aqui, que isso não acaba aí. O Open Banking é um modelo, ele é evolutivo. Então a gente está definindo alguns marcos, né? Mas não é o modelo final. Certamente isso evolui. Né? E por trás disso tudo também tem uma questão super importante que o pessoal já tocou, que eu vou reforçar aqui, trazer novamente, que é todo o processo de aculturamento, de entendimento de que aquele negócio é seguro, de que aquilo ali é tranquilo. Em que pese, eu acho eu repito, né, a história de que é inevitável e que no final isso vai ser natural. As pessoas, como o Thiago bem falou, elas nem vão saber que tem Open Bank ou que não é Open Bank, elas vão simplesmente, empresas, pessoas, né, elas vão saber que a vida está mais fácil, que com um botão, com um clique, eu tenho um produto aqui, eu posso passar de um lado para o outro, eu posso fazer isso. Mas nesses primeiros momentos, né, nesses meses, nesse início do Open Banking, a gente precisa, de fato, ter ações para que as pessoas entendam que aquilo é seguro, que a gente está falando dentro do perímetro regulatório, que tem toda uma carga de segurança pesada por trás de tudo isso. Então é um processo. Ele é gradual porque ele é um processo de aprendizado, um processo complexo de implementação. Basicamente isso.